Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química, mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está lá no primeiro link do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola, assim você garante a sua presença. Vamos começar? Na aula passada, nós falamos sobre pressão, concentração e temperatura, que são fatores que alteram a velocidade das reações. Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre fatores, mas dessa vez vamos relembrar como funciona a luz, a superfície de contato e os catalisadores na diminuição ou no aumento da velocidade das reações. Vamos começar então falando sobre a luz. Algumas reações químicas ocorrem com maior velocidade quando estão na presença de luz. A luz influencia na velocidade das reações porque é uma energia em forma de onda eletromagnética que ajuda a quebrar a barreira da energia de ativação. Ou seja, a presença da luz facilita com que os reagentes alcancem o processo lá do complexo ativado, que é vencer a energia de ativação. A gente percebe isso lá na fotossíntese, que é a reação que acontece nas plantas e só acontece na presença de luz. A gente vê isso também na decomposição da água oxigenada. Se a gente deixa a água oxigenada na presença de luz, ela vai se decompondo em gás de água, em vapor de água e em oxigênio gasoso. E também na decomposição do brometo de prata nos filmes fotográficos. Então, quando a gente tem esse processo lá nos filmes fotográficos, as fotografias antigamente, é através da luz que a fotografia fica impressa assim no filme, decompondo o brometo de prata e aparecendo as imagens. E a superfície de contato? A área de contato entre os reagentes também interfere na velocidade das reações químicas. Quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas reagindo, maior o número de colisões eficazes e, portanto, aumenta a velocidade das reações. Por exemplo, uma substância em pó reage mais rápido do que uma substância em pedaços maiores. A gente observa isso, por exemplo, quando você vai fazer uma dissolução e aí você tem um sal bem fininho, sal de cozinha bem fininho, e você vai dissolver ele na água. Você pode pegar a mesma massa, mas no sal grosso, que são pedrinhas maiores, na hora de dissolver na água você vai ter mais dificuldade para fazer isso. Outra coisa que a gente pode lembrar dessa situação da superfície de contato é quando você quer derreter o chocolate. Se você coloca a barra de chocolate lá no micro-ondas para derreter inteira, vai levar mais tempo. Ou você vai ter que colocar muito mais temperatura ali para derreter. Se você coloca ela ralada ou em pedaços bem pequenininhos, vai acontecer muito mais fácil o derretimento dessa barra de chocolate. Estamos falando da mesma massa que está em formas diferentes, a barra inteira ou em pedacinhos pequenos, o sal bem fininho lá na água ou o sal grosso, que são as pedrinhas maiores. A carne é digerida mais facilmente quando mastigada do que quando inteira. E aí é aquele conselho, a gente tem que mastigar bem os alimentos para que a digestão ocorra mais fácil. Vocês já sabem que dentro do estômago da gente tem ácido clorídrico que faz uma digestão química das substâncias, dos alimentos que a gente ingere. Se eles estão em pedaços maiores, vai ficar mais difícil para que esse ácido consiga dissolver esses pedaços. Então, um alimento bem mastigado, você digere com muito mais facilidade e assim pode aproveitar muito melhor os nutrientes e as vitaminas que estão lá no alimento. Outro exemplo são gravetos que queimam mais rápidos do que um pedaço de madeira de mesma massa. É aquela história, para você fazer uma fogueira, a gente inicia sempre a fogueira usando gravetos ou folhas, pedaços de madeira pequenininho, onde a gente tem uma maior superfície de contato para o ar, lá para o oxigênio se espalhar, e aí o fogo acontece de maneira muito mais fácil. E aí depois a gente coloca toras maiores para que a fogueira dure mais tempo. Então, maior superfície de contato, gravetos mais fininhos, pozinho de madeira, folhas, pegam fogo, queimam mais rápido do que a mesma massa numa única tora de madeira. E a palha de aço, que queima mais rápido que um pedaço de ferro da mesma massa. Então, a palha de aço, a esponja de aço, tá lá fiozinhos bem fininhos que estão enovelados ali, enrolados naquela esponja, e aí se você vai colocar fogo, ela pega fogo muito mais rápido, a superfície de contato é muito maior do que você pegar a mesma massa de ferro ou do material da liga ali da esponja
e fazer o processo da combustão. E o catalisador? São substâncias que aumentam a velocidade de determinadas reações sem participar delas, ou seja, sem serem consumidas durante a reação. Os catalisadores conseguem aumentar a velocidade das reações porque eles atuam mudando o mecanismo da reação por diminuir a energia de ativação da reação. Assim, como uma quantidade de energia de ativação menor, fica mais fácil para as partículas reagentes atingirem essa energia e reagirem. Na aula que a gente falou sobre isso a primeira vez, eu mostrei para vocês a reação que acontece quando a água oxigenada entra em contato com o sangue e no sangue a gente tem uma enzima chamada catalase que facilita o processo da água oxigenada se desmembrar em água e oxigênio. E aí quando você pinga água oxigenada num ferimento, a gente vê levantar uma espuminha ali, né? Essa espuminha é o processo que está acontecendo a divisão dessa água oxigenada em água e gás oxigênio. É o desprendimento dos gases que faz essa efervescência que a gente percebe quando coloca água oxigenada na ferida ali onde tem o sangue. Graficamente falando, é isso aqui que acontece. Então eu tenho uma reação que tem esse caminho, reagentes e produtos. Veja que a posição inicial e final não muda. O que acontece é que, com a presença do catalisador, a energia de ativação, ou seja, a dificuldade para que essa reação ocorra, ela é diminuída. A variação da entalpia vai ser a mesma, porque a entalpia do reagente e do produto continua sendo igual. Mas é mais fácil fazer essa reação acontecer, mais rápido, quando eu tenho um catalisador aqui, a linha azul, do que quando eu tenho uma reação sem catalisador, que é o que a gente vê na linha preta. Vamos praticar um exercício então? Atividade 1. O gráfico a seguir representa as variações das massas de um pequeno pedaço de ferro e de uma esponja de ferro, palha de aço usada em limpeza doméstica, expostos ao ar. Mistura de nitrogênio, N2, oxigênio, O2 e outros gases além do vapor da água. Na letra A, por que as massas de esponjas e do pedaço de ferro aumentam com o tempo? Letra B, qual das curvas diz a respeito à esponja de ferro? Justifique. Quero saber as respostas de vocês.
Vamos para a correção, então? Olha só. Letra A. As massas da esponja de ferro e do pedaço de ferro aumentam com o tempo, pois o ferro sofre oxidação, ocorrendo a formação da ferrugem. Então, a ferrugem que a gente observa lá, né, nos metais por aí, é uma agregação na massa, né? Aumenta a massa, o processo da formação da ferrugem. Na letra B, ele fala o seguinte: como a superfície de contato na esponja de ferro é maior, a velocidade de oxidação também é. Consequentemente, a massa de ferrugem formada será maior. Comparando-se a curva A com a curva B, percebe-se que a variação de massa em B é maior do que a variação de massa em A num determinado tempo. Então, a gente está comparando aqui, ó, no mesmo tempo, essa linha pontilhada aqui dentro do eixo do tempo, a gente está comparando a linha A e a linha B. Então, a gente tem menos massa no A e mais massa no B. O A representa o processo lá que acontece no pedaço de ferro e o B representa o processo que acontece na esponja. A esponja vai enferrujar com maior rapidez e vai ter uma formação maior de ferrugem do que o pedaço de ferro, ok? Vamos para mais uma atividade agora. A realização de aulas experimentais de química é uma importante estratégia para o ensino de cinética química. No tocante ao estudo da relação existente entre a superfície de contato dos reagentes e a velocidade da reação química, o procedimento experimental que melhor expressa essa relação é. Então, temos as alternativas e eu quero saber qual é o melhor experimento para demonstrar a cinética química. Vamos para a correção, então? Na letra A, ele fala o seguinte: o aquecimento de 2 tubos de ensaio distintos contendo a mesma massa em quantidade de peróxido de hidrogênio. Se os 2 tubos têm a mesma massa e a gente vai aquecer, não vamos verificar nenhuma diferença ali, concordam comigo? Na letra B, a adição de água oxigenada 10 volumes em um tubo de ensaio, seguida da adição de gotas de detergente e de um pouco de iodeto de potássio. Não tenho como fazer comparação, tá mostrando só uma atividade, só um experimento. E a letra C, ele fala o seguinte: a adição de sulfato de cobre em 2 tubos de ensaio, um contendo esponja de aço e o outro contendo prego. E aí sim, a solução do sulfato de cobre, tenho 2 tubos de ensaio para poder fazer comparação. E um deles vai ter esponja de aço e o outro vai ter o prego, que são produtos de mesmo material, mas com uma forma de superfície de contato diferente. E aí sim eu consigo verificar a velocidade da reação química em relação à superfície de contato, que é o que o exercício pede para a gente.
E na letra D ele fala: o aquecimento de tubo de ensaio contendo ouro metálico com óxido de nitrogênio no estado gasoso. Novamente, ele mostra uma única experiência, aí eu não posso ter comparação, e para ver se é mais lento ou mais rápido, eu preciso ter 2 experimentos e comparar, ver se vai ter diferença na velocidade entre eles, certo? Atividade 3. Observe os fatores abaixo mencionados. 1. Concentração dos reagentes. 2. Cor dos reagentes. 3. Temperatura dos reagentes. E 4. Presença de um catalisador. Assinale a alternativa que contém aqueles que afetam a velocidade das reações. Dos 4 que estão presentes ali, quais deles afetam a velocidade das reações? Agora é com vocês. Vamos para a correção, então? Dos 4 fatores que temos ali, assinale a alternativa que contém aqueles que afetam a velocidade das reações. Então, é o 1, o 3 e o 4. A cor dos reagentes não faz diferença para a velocidade das reações. Agora, concentração, temperatura e presença de catalisador, sim, faz diferença para a velocidade das reações. Vamos para 4. Essa atividade está dividida em 2 partes e vocês vão ter um tempinho para ler cada uma delas. A decomposição da água oxigenada acontece de forma lenta, em condições ambientais normais, de temperatura e pressão, e é representada pela seguinte equação. Quando se coloca água oxigenada em algum ferimento, nota-se a liberação de bolhas. A explicação para esse fenômeno refere-se a... Temos as alternativas? Agora é com vocês.
Vamos para a correção do exercício, então? Olha só. A aceleração da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio com liberação de oxigênio, pois no sangue existem substâncias que agem como catalisadores dessa reação. É o que eu já falei para vocês na aula anterior também. O sangue tem uma enzima, que é a catalase, que faz essa função aí de catalisador e acelera a decomposição da água oxigenada quando ela entra em contato com os ferimentos onde tem o sangue. Mais uma atividade para a gente hoje. As proteínas são moléculas que apresentam uma estrutura tridimensional, importante para a sua funcionalidade, a qual está relacionada com a interação que realizam com outras moléculas. As funções proteicas podem variar muito nos seres vivos, tais como transporte de substância, imunidade, contração muscular, função estrutural e outras. As enzimas representam um caso especial da função das proteínas atuando na... Temos as opções, agora é com vocês. Vamos para a correção, então? Olha só. As enzimas representam um caso especial da função das proteínas atuando na diminuição da energia de ativação durante a catálise. Catálise é o nome que a gente dá para uma reação que acontece na presença de um catalisador. As enzimas são catalisadores, ditos catalisadores biológicos. São substâncias presentes nos organismos vivos que fazem essa função de acelerar as reações. Vamos para a questão 6, também dividida em duas partes. Vocês vão ter tempinho aí para analisar cada uma delas. Em uma pesquisa foram realizados 4 experimentos.
para estudar os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química envolvendo ferro metálico em solução de ácido sulfúrico, conforme a representação da equação da reação química a seguir. No quadro a seguir são representados os dados obtidos. Analisando os dados do quadro, assinale a alternativa que apresenta o experimento mais lento e o mais rápido, respectivamente. Então, analisem cada uma das diferenças entre os experimentos e me digam qual é o mais rápido e qual é o mais lento ali naquela tabela. Agora é com vocês. Vamos corrigir o exercício então? Olha só, analisando os dados do quadro, assinale a alternativa que apresenta o experimento mais lento e o mais rápido, respectivamente. Então, a nossa resposta é a letra C. O número 1 é o mais lento. Por quê? Eu tenho superfície de contato, pedaços, temperatura de 20 graus, não tem catalisador e a concentração é de 1 mol por litro do ácido sulfúrico. Já no experimento 2, eu vou ter o mais rápido, porque a superfície de contato é maior, eu vou ter o ferro em pó, a temperatura é o dobro da anterior e é a mais alta das 4 apresentadas aqui, que é 40 graus Celsius, tem a presença de um catalisador e a concentração está em 2 mols por litro, o dobro da anterior. Então, número 1 mais lento, número 2 mais rápido e a resposta correta, letra C, para esse exercício. Vamos agora então para o 7, também dividido em duas partes. Vários modos de consumo e armazenamento podem ser utilizados para garantir a melhor conservação de carnes. Em uma república de Diamantina, os estudantes compraram uma peça inteira de 10 kg de carne bovina que veio resfriada
e embalado a vácuo. Eles pretendem comer 4 bifes de aproximadamente 200 gramas de carne em cada almoço durante 12 dias. Cada um dos moradores apresentou uma sugestão para o armazenamento dessa carne. Felipe disse: congelar a peça inteira de carne, tirar pela manhã para descongelar, cortar os pedaços desejados e voltar a peça para o freezer. Lucas disse: cortar 12 porções de carne, congelá-las individualmente e descongelar apenas a porção que será preparada, fazendo os bifes na hora. Pedro: cortar todos os bifes, guardar na geladeira sem congelar, retirar a porção desejada e comê-los frescos a cada dia. Marcelo falou: guardar a peça de carne inteira na geladeira e diariamente cortar os bifes que serão utilizados voltando a peça para a geladeira. Indique o estudante que considerou os efeitos cinéticos adequados para a conservação da carne. Agora é com vocês. Vamos para a correção do exercício? Então, qual dos 4 ali sabe como fazer para conservar a carne de maneira adequada, considerando os conhecimentos de cinética química? Então, quem sabe do assunto é o Lucas. Cortar 12 porções de carne, congelá-las individualmente e descongelar apenas a porção que será preparada, fazendo os bifes na hora. Dessa forma, ele está porcionando a carne, mas ele mantém congelada. Diminui a temperatura e aí a velocidade das reações para estragar a carne vão diminuindo. Não pense que guardar a carne no congelador faz com que ela dure para sempre. As reações acontecem de maneira mais lenta, mas mesmo assim ainda elas acontecem. Mas eles vão levar 12 dias para comer, então 12 pedaços, um bife para cada dia e tudo certo.
Dessa forma, eles vão ter uma alimentação saudável aí e respeitando as leis da cinética. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre fatores que alteram a velocidade das reações. Falamos sobre a luz, que é um fator muito importante, por exemplo, para a fotossíntese. A luz também interfere lá na hora de fazer os filmes fotográficos de antigamente. E eu já falei para vocês na aula que a gente viu pela primeira vez esse assunto, que a luz é um processo muito interessante que afeta as tintas e as pinturas por aí. Então, por isso, às vezes, você vai no museu e numa exposição e você vê que lá não pode tirar foto com flash. O flash é um disparo de luz que pode fazer com que a pintura, a tinta lá daquele quadro, ela acabe desbotando mais rápido. Parece bobo falando assim, mas pensando na quantidade de pessoas que pode estar lá todos os dias fotografando uma peça de arte, um quadro que já tem mais de 100 anos ou muitos e muitos anos, e aí pode estragar a pintura. A gente observa isso no dia a dia, andando de carro por aí, observando as fachadas das casas, aquelas que têm cores mais fortes, elas acabam ficando mais pálidas aí com o tempo, principalmente em lugares onde a incidência da luz é muito grande. Às vezes, numa mesma casa, a parede externa onde pega mais sol tem uma cor diferente da parede lateral que pega menos sol, mesmo tendo sido pintadas no mesmo dia. Aí a gente vê como a luz altera o processo ali do pigmento e fica mais claro naquela que pega mais luz. Falamos sobre superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida é uma reação. Sempre que eu quero dissolver uma coisa na outra, eu vou dissolver, por exemplo, o sal na água. Quando eu tenho o sal em pozinho bem fininho, ele dissolve muito mais rápido do que quando eu tenho o sal grosso, que são pedrinhas maiores. A mesma coisa eu observo quando vou fazer uma fogueira, e aí os gravetos, pedaços de madeira fininho, tem mais espaço para o ar se movimentar ali e o fogo vai funcionar de maneira mais rápida. Falamos também sobre os catalisadores. Os catalisadores são substâncias que não interferem no produto da reação, mas que fazem a energia de ativação diminuir, ou seja, a dificuldade para que a reação ocorra. Quando eu tenho um catalisador, eu tenho uma reação que acontece de forma mais rápida. A indústria usa muito catalisadores para fazer as coisas de maneira mais veloz. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.